Terceira lição sobre a nossa igreja mãe, sobre a igreja primitiva, a igreja de Jerusalém. Esta lição é intitulada Uma Igreja Fiel à Pregação do Evangelho. Eu quero saudar a você com a paz do Senhor Jesus e a você que é novo. Bem-vindo ao canal da professora Manuela Barros. Nós disponibilizamos nesta aula aqui um roteiro de 3 tópicos, 3 subtópicos que nós construímos baseado no comentário da lição. Então, é um roteiro mais dinâmico, mais uma colocação pedagogicamente um pouco diferente, mas esta é a maneira que eu pessoalmente ensino na minha sala de aula e eu disponibilizo neste vídeo que eu chamaria tradicional da professora Manuela Barros aqui com você. Se você está interessado de assistir a aula comentada, ou seja, lendo o comentário e sendo portanto, comentado pela minha pessoa. Este vídeo também está disponibilizado para você desta mesma lição. Na descrição do vídeo você pode encontrá-lo e está disponibilizado já para você estudar lá conosco também. No entanto, para aqueles que já tomaram gosto por esta maneira ou porque já usam também desta mesma maneira ou complementam o estudo de uma coisa com a outra, vamos ao nosso roteiro. Primeiro lugar, uma igreja que prega as Escrituras. Segundo tópico, nós vamos falar uma igreja que prega no poder do Espírito. E no terceiro tópico, nós vamos falar sobre uma igreja que prega a esperança vindoura. Então você vai ver que com certeza o nosso roteiro é construído sobre aquilo que o pastor José Gonçalves está ensinando com certeza nesta lição. Primeiro tópico, uma igreja que prega as Escrituras, nós dividimos em 3 subtópicos. Primeiro, as Escrituras revelam o coração de Deus, falando de relacionamento e de amor. Segundo, as Escrituras revelam o projeto de Deus, Jesus. Em terceiro lugar, as Escrituras revelam o caminho de Deus, arrependimento. Então vamos lá. Uma igreja que prega as Escrituras, a pregação do Evangelho é o tema desta nossa lição e, em primeiro lugar, nós vamos ver que este Evangelho, que mesmo as Escrituras veterotestamentárias, elas revelam o coração de Deus, porque foi Deus quem planejou. Foi Deus quem amou o mundo, e este é o primeiro versículo que nós vamos estar lendo. Foi Jesus quem falou. Em João 3,16, este versículo que você com certeza conhece decorado, diz: porque Deus, o Pai, o autor das Escrituras, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando nós falamos de uma igreja que prega o Evangelho, ela prega as Escrituras, e as Escrituras revelam o coração de Deus. Muitos hoje focam falando mal, que Deus que manda para o inferno, que Deus é esse que deixa a gente morrer, que Deus... Muitas coisas nós ouvimos. Mas eu vejo nas Escrituras e reconheço aquilo que eu não posso mudar e nem quero mudar, mas que aquilo que Deus é, a justiça de Deus. Mas eu reconheço um Deus que tanto amou o mundo e o mundo inteiro, não os escolhidos, não. Ele escolheu alguns no Antigo Testamento para mostrar, para revelar ao mundo quem ele era. Mas em Jesus ele ofereceu esta graça para todo mundo. E quem quiser aceitar, porque é o que diz aí em João 3,16. Ele mandou Jesus para morrer, para ser entregue, para que todo aquele que creia não pereça, mas que tenha a vida eterna. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4. Diz: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, mais uma vez expressa na Bíblia o coração de Deus. Deus quer. O homem não vem à salvação porque não quer vir. Jesus mesmo, quando veio ao mundo, o texto de João, capítulo 1, diz: ele veio para o que era seu, ou seja, o seu povo, mas os seus não o receberam. Por quê? Porque amaram mais as trevas. As suas obras eram más. Ou seja, o homem pode escolher entre a sua vidinha do jeito dele, na teologia dele, na filosofia dele, no entendimento dele. Pode. Deus dá esta liberdade ao homem, nunca tirou. Mas em Jesus ele oferece a graça salvífica, aleluia, para que todos agora possam tão somente crer e entrar nesta bênção que pelo coração de Deus, pelo amor de Deus, ele manifestou. E este Deus que ama, porque todo amor, tome atenção que essa é forte, todo amor, ele está ligado com relacionamento. Não existe amor teórico.
Não existe amor platônico. O amor verdadeiro, ele convive, ele mostra na prática. Basta você ler capítulo 13, não é? De Coríntios, 1 aos Coríntios, que você vai enxergar a prática do amor. Tudo ali é sacrifício de alguém por alguém. Quem ama, ama a alguém. Então, quando nós estamos falando do amor de Deus, estamos falando também do relacionamento de Deus com o ser humano, com as nossas vidas. A escritura que nós pregamos, estamos falando da pregação das escrituras aqui que a igreja primitiva fazia. Esta escritura pregada mostra o amor de Deus, mas mostra também o projeto deste Deus, que era Jesus. 5:39 de João diz: examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus está falando para o seu povo, que conhece de escritura. Aleluia. E ele diz: vocês cuidam ter nela a vida eterna, ou seja, para vocês ganham a salvação, vocês aprendem de Deus, vocês permanecem no caminho de Deus por causa das escrituras, e é verdade. Mas Jesus estava dizendo, são estas escrituras que testificam da minha pessoa. Então o projeto de Deus já estava, desde o Antigo Testamento, testificando, não é, para a vinda deste Messias, que ali, neste texto de João, ele já estava entre nós. Isaías 53 é um destes textos que fala da vinda do Messias, capítulo 53, versículo 3-5, diz: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, por este texto, nós vemos que este projeto de Deus em Cristo Jesus, o projeto de salvação que tinha como centro o Cordeiro perfeito, que haveria de tirar o pecado do mundo, era Jesus e já estava falado desde antes. Atos capítulo 3, versículo 18, diz: mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, nós lemos aqui, não é? Que o Cristo havia de padecer. Então, as Escrituras revelam o coração de Deus. Pelo seu amor, ele vem relacionar-se de volta, abrir o caminho de relacionamento de volta com o homem. Mas, em segundo lugar, há um projeto que já desde o princípio estava ele mostrando sinais dele e falando mais, e era Jesus, e hoje nós já vivemos esta plenitude. E em terceiro lugar, as Escrituras revelam o caminho de Deus, e o caminho de Deus é um só, e a entrada nele vem com o arrependimento. O homem tem que deixe o ímpio o seu caminho, né, e se converter a Deus. Vamos ler os textos aí. 3:19 de Atos diz: arrependei-vos. Olha a pregação aí da igreja primitiva. Pedro: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Duas palavras importantes: arrependimento. Sinta-se mal pelos seus pecados. Entenda que a sua vida é contrária à santidade de Deus. Você está errado, ponto. Nós hoje vivemos um evangelho que nós não dizemos a ninguém, não queremos mais, não podemos mais, somos constrangidos. Não é só você não, eu também. Você vai dizer: mãe fervorosa, mulher de Deus, não sente? Sinto, é uma força muito grande. Agora, eu tenho que ser fiel para arrumar um jeito, aleluia. E quando não arrumo um jeito, eu peço ao Senhor: dá-me força, aleluia, dá-me graça. Mas eu tenho que fazê-lo, porque este é o caminho de Deus. E Pedro fez, estava cheio do vigor e o poder de Deus ali, não é? Desceu, falou, pregou e termina dizendo: arrependam-se. Arrepender, ou seja, vocês estão errados. E olha que era gente religiosa, irmão. Era tudo da casta fina. Ali, não estava cheio de bandido, do estilo que a gente conhece, gente aí, né, que mexe com, inclusive, outros espíritos. Não, era gente, para os nossos padrões, gente boa. Mas estavam em desobediência, estavam em pecado. Arrependam-se, convertam-se. Segunda palavra. Arrependimento, você se sente mal. Converter é virar meia volta. O teu caminho estava para lá, a tua prioridade era esta. Você estava dando vazão e alimentando o bem da tua carne. Agora se converta ao Senhor. Adorava ao seu próprio ego, se converta ao Senhor. Adorava o mundo, se converta ao Senhor. Adorava um ídolo, se converta ao Senhor. Então Pedro prega: arrependam-se e se convertam, para que sejam apagados os vossos pecados.
Importante isso, importante. Porque esta é a pedra de toque quando houve a salvação. Vou te dar um exemplo aí antes de ler os textos aí. De Zaqueu. Zaqueu se converteu, ele deu prova. Ele se arrependeu, a conversão dele revelou que ele se arrependeu verdadeiramente. Porque nós não sabemos tudo que Jesus falou com ele, tá? Nós sabemos que Jesus falou o nome dele, mandou ele descer, disse que ia para casa dele e foi para casa dele. E a próxima coisa que a gente escuta pelo texto bíblico é Zaqueu falando. Falando o quê? Dando prova de conversão. Ele diz, Senhor, quem eu roubei? Em outras palavras, eu roubei. Eu não vou fazer mais isso. E tem mais. Não só estou arrependido, não vou fazer mais, mas de quem eu roubei eu vou pagar, e vou pagar 4 vezes mais. E essa linguagem de 4 vezes é de quem conhece lei, né? Aleluia. De quem conhece os estatutos de Deus, de quem respeita a maneira de Deus fazer as coisas, porque hoje a gente quer fazer, mas da nossa maneira. Eu estou me convertendo, mas desse jeito não. Isso é muito da antiga. E que tudo bem se for da antiga, da nova, contanto que seja o que a palavra de Deus e os estatutos de Deus. Está vendo aí a diferença? É que esta palavrinha dele, o númerozinho que ele escolheu, não foi o acaso. Foi mostrando o temor à palavra, à lei de Deus. Porque quem se arrepende, se converte, teme. Teme. Então, parei, gastei algum tempinho aí, mas eu acho muito importante essas palavras aí, né? O caminho de Deus vem, quem entra pelo arrependimento e conversão. Então, a gente, quando vê um novo nascido, a gente sabe por quê. Porque se converteu. Você quer ter certeza da salvação? Houve conversão, houve transformação. Porque arrependimento, o próprio Judas, a palavra não é arrependimento, é remorso. Mas parece uma mesma coisa, para quem vê de fora. É assim? Ai, não devolveu o dinheiro. Ai, coitado, se arrependeu. Arrependimento e conversão é o que nós vamos entender sendo a prova de que alguém entrou no caminho de Deus. Atos capítulo 3, 19, já lemos. Atos 17, 29 a 31. Dizendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora que todos os homens em todo lugar que o quê? Se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-os dos mortos. Então, porque vai haver um juízo, você que antes adorava a um ídolo construído com mãos de homens, se arrependam, né? É o que a palavra de Deus nos manda. Nós queremos respeitar as pessoas, mas se nós amamos as pessoas, nós vamos dizer a mensagem da Bíblia Sagrada de Cristo Jesus. Terceiro versículo aí, neste contexto, Isaías 55, 7, né? 55, 7 diz, deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta, olha a palavra de novo aparecendo, ao Senhor, que se compadecerá dele, o coração dele a gente já conhece aqui, aleluia. Torne-se para o nosso Deus, porque grandioso é em quê? Em perdoar. Deus perdoa porque alguém se arrependeu. Deus perdoa porque alguém pediu perdão dos seus pecados, se entendeu o pecador. Se a nossa mensagem como igreja não é fazê-los entender, como o mundo, que estão no pecado contra Deus, irmãos, tanto mais eu chego perto da igreja de hoje, em assistir às pregações, em haver o seu visual, em tudo que eu chego, mais eu vejo uma igreja que tem pavor de falar do pecado. Em verdade, eu conheço uma nova visão de pecado que muitos têm disseminado, principalmente com uma vertente chamada cristianismo progressivo, mas que já está enfiado entre muitos outros movimentos na igreja evangélica, que redefine pecado. Mas para Deus não há uma redefinição de pecado. E a Bíblia diz que o caminho para Deus é do arrependimento. Deixa o ímpio o seu caminho. Estava andando desse jeito, gostava disso, gostava daquilo. Não vem para a igreja ter isso e aquilo, irmãos, pelo amor de Deus.
Como é que nós queremos fazer da igreja o caminho do ímpio? Só muda a letra. Ai. Mas o Espírito permanece. Que Deus nos guarde pelo sangue de Jesus. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta, dê meia volta ao Senhor. Agora, quando você se converter, você vai encontrar um Deus que ama, que amou, que se compadece, que é grandioso em perdoar. E até aquele que se perdeu, traindo o evangelho como o filho pródigo fez, quando voltou encontrou este mesmo pai. Era pai porque já conhecia, vinha da casa dele. Então nós vemos aí uma escritura revelando enfaticamente o caminho de Deus, que é o arrependimento. Então, segundo tópico, uma igreja que prega no poder do Espírito Santo. 3 subtópicos. O Espírito inspira o pregador da mensagem. Segundo lugar, o Espírito usa o pregador e a mensagem. Terceiro lugar, o Espírito glorifica o Senhor da mensagem. Pronto. Quando a coisa aí é o casamento no melhor do sentido, a junção, a parceria entre um homem que teme a Deus, uma mulher que serve ao Senhor, e o Espírito de Deus, essas 3 coisas acontecem. Ela é inspirado. Ele ou ela ensina a palavra, prega a palavra. Mas a glória, aleluia, o holofote, quem ganha, quem recebe glória é o nosso Deus. Primeiro lugar, Atos 9, 15 a 18, vamos falar do Espírito inspirando ao pregador. Depois do 18 saltaremos para o 22. Diz o texto: disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Então, o Espírito Santo, ele inspira o pregador da mensagem. O primeiro que foi usado pelo Espírito Santo neste contexto aí foi o próprio Ananias, né, servo de Deus, que não foi só uma inspiração, mas em verdade uma ordem direta. Deus falou com ele e mandou ele ir ali a Saulo, né, para orar por ele. Ele ali foi usado por Deus para trazer aquela palavra de consolo, para orar por ele, curar, não é? Por suas mãos ele foi curado, segundo a ordem do Senhor. Quem faz a cura é o Senhor Jesus, mas ele estava ali como servo para fazer esta obra de Deus. Paulo sabia que Jesus estava curando. Paulo sabia que Jesus estava batizando no Espírito Santo, porque ele ali foi batizado no Espírito Santo. No entanto, Ananias foi o veículo, e é assim que Deus faz até hoje. Mas depois nós vemos que o Senhor começa a usar o próprio Saulo, o próprio Paulo, não é? Que quando ele ia pregar ali com os judeus, logo depois da sua conversão, ele estava se esforçando para ser este pregador, mas o Espírito é quem inspira, aleluia, dá capacitação para todo pregador. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13, o texto ainda diz: as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, e é Paulo escrevendo isso aí, né? Mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então você veja alguém que tem intimidade com Deus, alguém que busca conhecer, e o Espírito Santo tem acesso a ele e o inspira com essa sabedoria espiritual para ele pregar, para ele falar, para escrever as suas epístolas, e nós damos evidência disso espiritual para a glória de Deus. Então, uma igreja que prega no poder do Espírito, em primeiro lugar, é inspirando o pregador, né? Em segundo lugar, usando o pregador e a mensagem. Atos capítulo 2, versículo 40 e 41, e com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo, Pedro ainda aí, né? Salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado, quem quis, e feliz, os que de bom grado receberam a sua palavra.
E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Ou seja, a palavra que ele diz aí, a sua palavra, foi a palavra de Pedro. Mas a palavra de Pedro era inspirada pelo poder do Espírito Santo. Não só o conhecimento das Escrituras, conhecimento de causa de ter ouvido a Jesus, vivido com Jesus, visto Jesus ressuscitado, tudo isso ele viveu. Mas a inspiração do Espírito era parte intrínseca da pregação de Pedro. E aí houve o fruto, né? Porque o Espírito usa, aleluia, o pregador e a mensagem. Atos 8, 4-8. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, eles pregavam a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Mais uma vez, este texto vem aí para nós, não é? Mas mostrando que é o Espírito Santo quem usa o pregador. Filipe foi pela perseguição, né? Mas ele pregava e o Senhor usava. E a prova aí, bem prática para nós, é que os sinais estavam com ele. Os sinais são obra espiritual, aleluia. A presença dele era uma presença espiritual que os demônios, né, se manifestavam. E ali ele era usado por Deus espiritualmente. Então, a junção das duas coisas, aleluia. O Senhor, pelo seu Espírito, usa o pregador e usa a mensagem. Terceiro lugar, o Espírito glorifica ao Senhor da mensagem. 3:12 de Atos dos Apóstolos, o texto diz: E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós? Até o texto áureo esse aí, né? Como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem. Irmãos, para mim isso é forte demais. Porque Pedro, irmãos, Pedro é quem falou isso. E eu me pergunto quantos dos nossos apóstolos hoje, profetas hoje, grandes pastores hoje, eu não estou diminuindo ou desfazendo daqueles que são homens de Deus. Mas eu estou procurando uma postura semelhante àquela que é bíblica e que eu vejo no apóstolo Pedro, no apóstolo Paulo, no que Paulo ensina ao pastor Timóteo e assim por diante. Quando ele foi usado com Deus por poder, ele não diz: venha para o meu canal, que aqui é o poder de Deus, eu vou à sua cidade, eu vou levantar a mão sobre você. Não. Quando o pessoal ficou maravilhado e já veio com uma conversa meio esquisita, ele disse: peraí, por que vocês estão olhando assim pra gente? Como se fosse a nossa virtude ou a nossa santidade. Porque Pedro, como você, como eu, como aquele Ramão ou outro, sabe que a gente ontem falhou com Jesus, a gente ontem traiu a Jesus. A gente ontem falou besteira perto de Paulo, deixando os irmãos girados se envergonhando dos gentios. E Paulo teve que chamar a atenção de Pedro na cara dele. Pedro, peraí, meu filho, que é isso? Como assim que você é um aqui, quando chega os judaizantes, você já não está sentando com ele? Já não tá... Que é isso? Isso não é de Deus, não. Porque isso é ser homem. E nenhum de nós que possamos ser pouco ou muito usados por Deus deixamos de ser homens, seres humanos. A glória não pertence a nós. E Pedro nos ensina por esta palavra. E ainda não pertencendo, nós devemos querer obrar para que o nome dele seja glorificado, para que as almas sejam salvas. Precisamos buscar o poder. Ele é parte da igreja, é do projeto de Deus para a igreja. Mas quando aparecer, não é nosso. E Pedro nos ensina essa palavra aí. E vou dizer mais, por esta palavra, nós devemos julgar a quem nós estamos seguindo, a quem nós estamos recebendo como que de Deus. Porque estes homens têm que ser como Pedro. Se não forem, não está segundo a palavra de Deus. Quem pode dizer amém? E isso nós temos que ensinar. Porque o povo muitas vezes é enganado. Muitos vão atrás de movimentos, de alguém que se diz: Deus está comigo, vem orar comigo. É impressionante como eu vejo no YouTube. Alguns que por oração estão ali orando e as pessoas aos milhões, irmãos. Eu digo: meu Deus! Eu até num momento extremo de saúde ou coisa, posso pedir ao pastor da minha igreja ou alguém na minha... Como a Bíblia diz, vá pedir oração na igreja. Já o fiz. Já fui à frente para orar.
Mas eu não dependo da oração de homem algum, aleluia. Eu não estou no YouTube indo atrás de alguém que pelo meu dia, pela manhã, ainda ensina como orar assim, como fazer aquilo, como acontecer isso na sua vida, como se fosse, irmão, reza que faz milagreiros, irmãos. Como pode ser isso que o povo aos milhões estão dependentes? Será que nós não sabemos mais ajoelhar no nosso quarto, como disse Jesus, fechar a porta e falar com o Pai Celestial em segredo? Meu Deus, aonde nós estamos como igreja? Mas Pedro não faz isto. Pedro diz, por que vocês estão olhando para nós? Eu sei que Deus se manifestou aqui, mas espera aí, não é a nossa virtude. Não é que a gente é santo e especial. Quem fez andar a este homem foi Jesus. Aleluia. Então esta é a realidade. O Espírito que usa, ele glorifica ao Senhor da mensagem, ao dono do poder. 14 de Atos 7-15, o texto diz, e ali pregavam o evangelho. E estava sentado em Listra, certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este, ouvindo falar de Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta, levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz dizendo em língua licaônica, fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo, varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles. Mais uma vez, falei de Pedro, exemplo prático de Paulo. Paulo podia ter aproveitado. Nos dias de hoje ele aproveitaria, eita, que agora, né, vem, me segue aqui hoje, né, e anuncia por aí, espalha, manda dizer por aí que isso aí, não, a verdade é essa. Agora, deixa eu fazer um outro parênteses aí, só aqui entre nós, Paulo pagou um preço grande por essa verdade, porque você pensa que o pessoal ficou feliz e entendeu o caminho de Deus e só se converteu e ficou tudo em paz? Não, leia o texto, ele pagou um preço altíssimo, para dizer que ele era tão somente um homem. Mas é a verdade. Ele sofreu pela verdade. Ele perdeu o lucro humano e até diabólico. Mas pela verdade de Deus, não perdeu na conta de Deus e pôde chegar ao fim da sua vida, dizer, combati o bom combate. Por fim eu acabei a carreira, mas eu guardei o tesouro. Eu guardei a fidelidade, eu guardei a fé. Aleluia. Então, esta é a realidade aí que nós estamos aprendendo. O Espírito Santo, quando ele atua, ele glorifica ao Senhor e os servos que são dele glorificam a Deus. Terceiro tópico, uma igreja que prega a esperança vindoura. A esperança para uma sociedade indiferente, Cristo. A esperança para a nação de Israel, uma restauração. E a esperança para os crentes em Cristo, a vida eterna. Então, 3 esperanças aí, 2 delas está falando na revista, uma foi inserida minha para nós nos mantermos neste esboço, mas é extremamente importante, que é parte, inclusive, do texto bíblico aí, de Atos dos Apóstolos. Então, primeira, a esperança de uma sociedade indiferente, Cristo. Atos 2, versículo 38 e versículo 40. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, aos que estão longe, a todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então, a pregação para esta sociedade indiferente
é Jesus Cristo. No versículo 38 é: arrependei-vos e cada um de vós confesse. Seja batizado confessando a sua fé em Cristo Jesus. Então, a esperança, não só do batismo, mas depois de uma vida plena espiritual, que ele diz, olha, isto que você ouviu, o ser cheio do Espírito, ou receber o Espírito, né? Você se arrependa, se salve desta geração perversa, né? Mas entre em Cristo, e essa promessa é para você, é para as seguintes gerações também. Atos capítulo 10, versículo 36 ao 43, e depois saltaremos para o 47, diz o seguinte: a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos, essa palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o num madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse. Não a todo o povo, mas a testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Que pregação, hein, irmãos? Versículo 47. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água, para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Então veja aí, a pregação de Pedro para Cornélio é a esperança para uma sociedade indiferente. Para uma sociedade como Cornélio, que queria achar pela religião, pelo bem que fizesse, a sua salvação, o seu favor para com Deus. Às vezes indiferente da realidade de Jesus. A pregação é a mesma, é Cristo. Não pode mudar. Não é para dizer, que bom que você faz o bem, está tudo certo com você. Não. A pregação é Cristo e foi Cristo. Você vê as palavras, que coisa linda essa pregação de Pedro. Profunda, né? Uma leitura difícil, num certo sentido. Mas este é o cerne do que estamos falando. Pedro anunciou a Cristo. E este Cristo trouxe esta realidade de salvação. A ponto que até teve esse choque para Pedro. Já tinha tido uma visão de Deus, né? Mas ali foi a comprovação daquilo que Deus lhe tinha mostrado. É que, de repente, estes que no seu coração se converteram, estavam falando em línguas estranhas. E aí, quando acabou a pregação, ele disse, espera aí, se Jesus batizou com fogo, com o Espírito, do mesmo jeito que batizou a nós, e encheu de poder, essas pessoas são salvas, são de Deus. Então, vamos batizá-los, testemunhando da sua fé. E foi isso que aconteceu aí. Então, em segundo lugar, nós vamos falar da esperança para a nação de Israel. Então, a primeira coisa é a esperança para esta sociedade de hoje, que é indiferente. Não é uma igreja que harmonize com a sua visão. Não. É Cristo. Acabou. Do jeitinho que ele é, com o caminho que ele propôs, não existe outro, porque ele é a única esperança. Para a nação de Israel, a restauração. Atos capítulo 1, versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel. Escuta, por favor, aí. Eu inseri este tópico e a esperança de Israel, porque um dos cuidados maiores que nós temos que ter quando estudamos a Bíblia é descobrir as coisas que são para todos os crentes de todos os tempos, Israel e igreja, mas há coisas e promessas que são para Israel e há outras que são para a igreja e não para Israel. E há outras que são só para Israel e não para a igreja. Então nós precisamos atentar quando nós estudamos as Escrituras para isso. E há promessas feitas a Israel que nós não vamos usufruir delas porque não são para nós. E, portanto, elas não serão cumpridas no nosso tempo chamado igreja. Nós estudamos isso na aula passada, retrasada. Quando nós formos arrebatados, Deus vai começar a tratar com Israel, vai cumprir muitas coisas grandiosas e gloriosas, que tem gente que, às vezes, por questão de não entender, a Bíblia menciona como se fosse promessa para nós, mas não é promessa para nós. E nem sempre nós podemos aplicá-las para nós. É para Israel. Então, nessa conversa aí de Jesus, com aqueles que começariam a igreja, mas que eram judeus, né? Ele aproveitou para perguntar, deu um toquinho em Jesus antes dele subir. Isso aí é o capítulo 1 de Atos, é aquele texto antes de Jesus ascender ao céu. Então Jesus falou, vai receber a promessa do meu pai, né? Aquela coisa toda. E aí alguém cutuca Jesus e pergunta, vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel?
E aí Jesus acaba com a conversa dele, né? Porque não era ali, aleluia. Resposta forte, dura, direta. No entanto, a pergunta dele é por causa de uma esperança que ele tem como judeu. Agora, este homenzinho também é igreja e vai usufruir porque Jesus falou para ele, não, vai tranquilo, meu filho, esquece disso aí por agora, você não entende nada desse assunto. Vai usufruir que eu tô te mandando, vai receber a promessa. E com certeza a vida dele, depois de ter recebido o dom do Espírito, mudou completamente. Ele não precisava mais deste tempo, que não estava para chegar perto, nós estamos 2000 anos depois e ainda não chegou. Amém? No entanto, mostra que lá no seu coraçãozinho, como conhecedor das promessas para a nação de Israel, ele diz, vai ser neste tempo, Senhor. Aleluia. Então está aí a esperança de Israel. Capítulo 3, versículo 19 a 21 de Atos. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos, olha aí, da restauração de tudo. Então, os céus conterão a Jesus até o tempo, que aí vai começar. Quando o céu não conter mais a Jesus e Jesus sair do céu de volta, então vai ser o tempo da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então há muitas promessas de boca de seus santos profetas sobre esta restauração de tudo. Muitas, muitas. No entanto, estas promessas são para este reino, para este tempo, para este grupo de pessoas, o povo de Deus, o povo de Israel. Amém? Então, inserir isso aí, eu sei que é um pouquinho pesado, mas um bom aprendizado. Terceiro lugar aí, a esperança para os crentes em Cristo, a vida eterna. Essa nós conhecemos e esta é a nossa esperança. Aleluia. 14 de João, versículo 1 a 3. A nossa esperança é essa que Jesus, veja, no 14 de João, é Jesus quem traz essa esperança para aqueles que o seguem. Diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou ter dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar. Ele foi, né? Eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Essa é a nossa esperança. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, a nossa esperança não é um reino na terra. Oh, escute isso, que é importantíssimo. Porque tem muito crente batalhando pelo reino de Deus na terra. Escute, igreja. A nossa esperança é o que Jesus disse, eu vou vir levar vocês para mim, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então a nossa esperança está com Jesus e a casa dele, a morada dele é no céu da eternidade. Vamos ler ainda segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 14, depois saltaremos do 16 ao 18, diz, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Olha aí onde deve estar a nossa atenção. Porque as que se veem são temporais. E nós estamos lutando com ela, hein? Eita! E as que não se veem são eternas. Essa deve ser a nossa luta. Então está aí, irmãos. Tome um tempo, volte neste texto aí se não está cansado demais. Muito lindo. Esta é a nossa esperança. Este é o chamado bíblico e de Deus para nós centrarmos o nosso coração. O pastor chamou-nos a atenção do isolacionismo. Não existe na igreja de Deus. Nós não estamos isolados. Nós não nos sentimos fora deste mundo neste sentido de isolamento. Mas nós sabemos que como Jesus, o seu reino não é deste mundo, aleluia. Então nós temos a esperança que ele nos deixou como igreja e nós vivemos essa esperança. E enquanto estamos aqui, irmão, qual é a nossa prioridade? Não é acrescentar, não é crescer o reino de Deus aqui, procurar as coisas temporais, fazer Deus ser glorificado? Não, irmãos, é buscar as almas. É ver pessoas saindo das trevas para a luz para poder irem para o céu também. E aproveita e faz a segunda parte desta obra, que é edificar a igreja, para que aqueles que já estão no caminho permaneçam. Porque essa é uma realidade que nós vivemos. Muitos encontraram o caminho, mas não permanecem. Que nós possamos estar envolvidos nessa obra do Senhor, com a nossa esperança focada na vinda de Jesus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.